Opa! Bem-vindo ao nosso oitavo episódio do Postcast. Eu sou Fernanda Emboaba, sou co-CEO aqui do Post e host do Postcast. Olá, muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio. Eu sou Jaque Emboaba, co-CEO aqui no Post também, e a gente tá aqui no melhor bar da Vila Madá, Maué, nossos parceiros queridos. Seguinte, hoje a gente vai conversar de um assunto que muito me interessa, muito interessa a Jaque também, até porque a gente já passou por isso, mas muito interessa pra você provavelmente, porque se você não passou por isso em nenhum momento até agora, provavelmente vai passar. E aí você vai entender o porquê no decorrer da conversa. Hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, mas a gente vai abordar alguns aspectos que provavelmente vão além do que você pensou a hora que eu falei em transição de carreira, tá? Então você fica aqui com a gente. Muito bom. E a nossa convidada de hoje é a coach de carreira Mariana Pavanelli. Oi! Bem-vinda, Mari. Obrigada, meninas. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente adora receber mulheres nesse podcast. Exatamente. Adoramos mulheres falando aqui, dando posicionamento. A gente é assim. Show de bola. Seguinte, Mari, a gente tem uma tradição aqui no Post, que é pegar os convidados um pouquinho de surpresa. Ai, ai. Aquela surpresinha, só pra esquentar, sabe aquele esquenta? É isso. A gente começar os trabalhos. Não é difícil. Eu só quero fazer 3 perguntinhas pra você, porque a gente quer te conhecer e quer que o pessoal te conheça também, tá? Então conta pra gente 3 coisas sobre você. Sua comida favorita, sua bebida favorita e o seu hobby favorito. Vamos lá. Queremos conhecer a Mari. Vamos ao que é permitido. Polêmica. Já começamos com a polêmica. Comida. Eu gosto de comer. Adoro comer. Perfeita, não Adoro, ferrou. né? Isso. Mas se eu tivesse que escolher um prato ou uma comida hoje, eu iria de um mexicano. Olha, Inédita no diferente. podcast, gente. Uma pimentinha, Tica. Olá, Por que isso que ela veio boa. toda de batom vermelho. Não, agora eu fiquei curiosa pela bebida, né? Vamos ver o que vem na sequência. Uau. A bebida poderia ser algo caliente também, mas essa é uma coisa... Eu gosto muito de cervejas. Uau, cervejas tem gourmet. Sou cervejeira, eu gosto bastante de cerveja, mas para a ocasião eu vou de Aperol. Uau! Não, gente, inédita, né? muito inédita. Tô amando. Adoro drinks. Conta tudo. Adoro drinks. E um hobby. Já reparou que Posso essa aqui falar? Eu não já, posso. não, você já parou pra perceber que o pessoal fica meio em dúvida no hobby. Acho que a gente tá trabalhando demais, gente. Roda Se falar da de vida. trabalho, a gente sabe. Exatamente. Agora falou de hobby, o pessoal dá uma travadinha. Roda da vida tem lá, né? Hobbies, diversão, criatividade. Exatamente. Então, estamos precisando desenvolver um lado aí. Mas eu acho que um dos meus hobbies preferidos é estudar a mente humana. Então, quando eu estou lendo, quando eu estou em alguma imersão, quando eu estou em alguma formação, eu estou me conectando com pessoas e a gente está falando sobre a mente humana, que é isso indiretamente que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque quando a gente fala de transição de carreira, escolhas, a gente fala também de mindset e de autoconhecimento. Legal. Então, esse é um hobby para mim. Faz o que Uau. ama, então, né? Sua paixão faço e ainda... o que amo, graças a Deus. Delícia. Não, Encontrei. Foi um processo Encontrou. também. Não, gente, já vou logo Vamos falando. iniciar, então. Que eu já sou apaixonada por isso, já não precisa de muito. Ela me deu a deixa, assim, chutou, passou a bola, eu tô chutando. Já falamos de Ikigai logo de cara, né? Nossa, já encontrei. falamos de Você falou Ikigai. encontrei. Ah lá. Não, você falou encontrei, já me veio na cabeça o complemento dessa frase. Encontrei o Ikigai, porque é exatamente isso, né? Só dando uma pincelada, se você não viu aí em episódios passados. Mas assim, eu vou falar sobre isso em muitos episódios ainda, então tudo bem. Mas dando uma pincelada, Ikigai é um conceito japonês que se pauta por 4 elementos, tá? É aquilo que você sabe fazer muito bem, aquilo que você gosta de fazer, aquilo pelo que você pode ser remunerado e aquilo que ajuda as pessoas, né? O Ikigai é o seu propósito de vida e o que os japoneses dizem que quando você encontra uma atividade que preenche essas 4 colunas, esses 4 elementos, você encontrou o teu propósito, o teu motivo de agir. Então, digamos que
Ikigai tá... Zerou o Ikigai, Mari. Zerei o game. Delícia, assim que é Né? bom. Show de bola. Mari, a gente vai falar sobre transição de carreira. E eu tenho várias nuances a respeito disso pra te falar. Porque eu acho que quando a gente fala de transição de carreira, a gente vai muito no óbvio, que é mudar de área de atuação. Sim. Até aí, ok. Mas eu acho que tem várias outras nuances dentro dessas transições que não deixam de ser transições de carreira. Que eu vou te fazendo perguntas aqui, até porque realmente é um assunto que me interessa muito. Quando você falou aqui que isso tem a relação com autoconhecimento, já me ganhou, porque tudo que diz respeito a autoconhecimento, a gente fala muito disso aqui, né? Muito. Em vários episódios, em vários momentos, até quando a gente tava falando que é de metodologia ágil, a gente falou, cara, no final das contas é autoconhecimento, é propósito, assim, no final a gente sempre cai nesse assunto, porque de fato acho que é mandatório pra vida, né? E é uma descoberta eterna. A gente nunca vai chegar no fim dessa descoberta, né? Mas sabe o que eu queria te perguntar pra gente começar? E até pra te conhecer um pouquinho mais também. Você já fez transição de carreira? Eu já fiz transição de carreira. E eu estou vivendo um momento que eu fiz algumas escolhas profissionais muito baseadas no meu autoconhecimento. E eu entendo que em breve, no futuro, não sei quando, mas outras transições acontecerão. Né? Porque quando você se conecta com algo que te motiva, com a sua força maior, com o seu propósito, com a sua missão de vida, você não fica estático. E eu tenho um mentor nas minhas formações de coaching que ele usa uma frase que é maravilhosa. Ele pede para você olhar para a pessoa do lado e falar para ela: você não é uma árvore, tá? Então você está em movimento. E eu só vou dar os créditos aqui, tá? Para ficar justo também, porque é o Fausto Coimbra, quem quiser conhecer, @Fausto Coimbra, ele é trainer. Sensacional. Né? Legal. E ele fala muito isso, porque realmente, se a gente ficar enraizado, seja no trabalho, na nossa vida, a transição de carreira, ela vai vir ali como talvez um refúgio, ou algo que te tire de onde você está. Mas o movimento é seu. É uma ação necessária, então. É uma ação necessária, exatamente. Olha, já temos a primeira lição aqui do podcast. Exatamente. Não, já gostei da palavra movimento. Eu já fiz até um vídeo recentemente aí falando exatamente sobre isso. Falou que a vida é movimento. Sim. Não é uma ilusão a gente imaginar que quando a gente tá parado, a gente tá parado. Né? Porque, na verdade, quando a gente tá parado, a gente já tá ficando quilômetros para trás. Porque Exato. todo o resto do universo continua se movimentando. Então, é só você imaginar, você aqui, se você para no trânsito e o restante dos carros continuam indo, você não tá simplesmente parado, né? Você tá deixando, você tá ficando realmente para trás. De você mesmo, né? Eu acho que esse é o ponto de autoconhecimento importante também. Porque quando a gente olha para o mundo, você sempre vai estar atrás de alguém. Isso é fato. É verdade. Né? Então, eu acho que essa questão de autoconhecimento é muito importante também, porque eu preciso me basear no meu próprio crescimento, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu preciso estar melhor do que eu estava, não do que a Fernanda estava. Então, autoconhecimento até nessa questão de movimento é importante, né? Exato. Exatamente, sensacional. E, Mari, conta pra mim, da tua experiência, tanto do que você já viveu, quanto das pessoas que você atende, porque você é coach de carreira, certo? Então, eu acredito que você mentore muitas transições, já tenha mentorado muitas transições, acompanhado muitas transições. E o que você percebe que são os maiores desafios de quem quer fazer uma transição de carreira hoje? Fê, geralmente, quando a pessoa procura um coaching de carreira, isso não é uma regra, mas, né, do que eu já pude vivenciar, existe uma insatisfação. Tem uma pesquisa recente que indica que 85% dos brasileiros estão insatisfeitos com a sua atividade profissional. Ou seja, apenas 15% das pessoas julgam-se satisfeitas com o que fazem com a sua vida profissional e a sua carreira. E algo que você faz todos os dias, você passa mais tempo no trabalho do que com a sua família. Exatamente. Então, o processo de coaching, às vezes, ele traz um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento. E o que eu busco sempre trazer quando alguém me procura com foco em transição
entender se essa pessoa tem um objetivo muito claro. Tá. Porque para você falar de transição, você precisa saber onde você está e onde você quer chegar. Qual é o movimento que você quer fazer. Porque senão não é um processo de coaching. A gente pode chamar de qualquer outro tipo de processo, mas não é um processo de coaching. O processo de coaching tem começo, meio e fim. Tem objetivo, ponto A e ponto B. Né? Então, a gente tem ali algo a traçar juntos. E muitas vezes as pessoas não sabem qual é esse ponto B. Sabem que estão insatisfeitas, mas não sabem onde querem chegar. Exatamente. O que justifica ela estar insatisfeita, porque se ela não sabe para onde vai, como que se movimenta na direção de alcançar aquilo que você quer para a vida? Você não saber o que quer, e aí a gente vai cair toda vez. Eu já vi que a gente vai falar muito de autoconhecimento hoje. A gente vai cair sempre nisso, porque o que você quer fazer como profissão, né? O que você quer seguir como carreira tem que ter relação com aquilo que você sabe a respeito de você mesmo. Exatamente. Né? E aí, se a gente não para olhar... Por isso que eu falo do Ikigai. Eu acho que reúne realmente tudo que a gente precisa saber. Ikigai, gente, já perceberam, né? Maravilhoso. Gente, eu sou... Que, gente, sabe por quê? Eu uso o Ikigai pra tanta coisa. Por exemplo, eu dou mentoria de estratégia de conteúdo, estratégia de posicionamento e tudo mais. E eu uso o Ikigai, inclusive, para definição de nicho. Porque tem gente que fica, como que eu defino? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com marketing digital. E aí, com o passar dos anos, eu fui nichando para marca e conteúdo. Então, eu trabalho com branding e dentro disso, uma das frentes fortes que eu uso para trabalhar marca é o conteúdo. Então, eu nichei para essa atuação. Mas muita gente fala assim, beleza, eu quero trabalhar com marketing digital. E agora? Né? Porque tem uma infinidade de opções dentro disso. E em outras áreas a mesma coisa, né? Vai falar de produtos, né? Já que, por exemplo, você pode ser PO, você pode ser PM, você pode ser Team Leader, você pode ser Agile Coach, enfim. Tem uma série de atividades que você pode exercer. Então, e muita gente não sabe como focar, né? Como que eu escolho? E eu uso o Ikigai, inclusive, para isso, para escolha de nicho de atuação. Sim. Por exemplo, quero trabalhar com moda. Tá, o que de moda? Moda praia, moda de festa, feminina, masculina, infantil... O que você quer? Básico? Não, quer um negócio mais glamouroso, luxuoso? Mas é muito louco, né? Porque quando a gente fala dessa transição de carreira, fala, eu quero mudar meu nicho, agora eu quero trabalhar com moda. Mas por que você escolheu moda? Eu acho que o porquê entra na questão do autoconhecimento e é o que a maioria das pessoas não sabe responder. Eu fiz essa minha transição de carreira também, eu era da área de arquitetura e fui para a área de tecnologia. E eu lembro que eu não tinha resposta de por que eu queria ir para tecnologia. Até que eu fui mentorada, eu participei de uma sessão com como que era o nome dele, Fê? Do escritor do Sidney livro... Oliveira. Maravilhoso, inclusive. E eu lembro que quando eu entrei na sala dele, ele bem sério para mim, ele falou assim, me estende suas duas mãos. Aí eu estendi minhas duas mãos assim pra ele. Ele falou assim, do nada ele me deu um tapão na mão assim. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei, nossa, o que aconteceu aqui? Choque. Aí ele falou assim, por R$100 você deixaria eu bater na sua mão de novo? Falei, por R$100 acho que eu deixaria ele bater na minha mão de novo. Aí ele, então você é movida por dinheiro? O seu porquê se baseia só em dinheiro? Na hora eu fiquei em choque, assim, eu parei pra pensar. E aí ele começou a fazer perguntas e foi me direcionando de o porquê de fato que eu queria trocar de carreira. Era só por conta do dinheiro? O propósito tá aí de fato? Eu achei incrível essa dinâmica. Abriu um leque de opções, assim, uma visão macro na minha cabeça. Falei, não, acho que o propósito, os porquês, eles não podem ser baseados só em dinheiro, porque dinheiro vai e volta. Preciso ter raízes, né, de por que eu quero trabalhar com aquilo. Achei sensacional, fiquei em choque, falei, meu Deus, tô me batendo aqui por R$100, talvez. Hoje não mais, acho que hoje, quando eu fui mentorada, eu cheguei nos meus porquês, no final da sessão, ele é isso, eu te der 500 conto aqui, pra bater. Falei, não, porque os meus propósitos já são outros. Agora, achei incrível. Nossa, eu não sabia que você tinha feito isso. Eu acho que eu tava com você nesse dia. Eu fui com você? Foi, mas você ficou do lado de fora da sala. Eu falei, nossa, eu não foi sabia. Incrível. Foi bem legal. Eu já fiz tive várias conversas ótimas com o Sidney também. Mas conta pra mim, Mari, dessas maiores dificuldades. Então, a primeira questão é que o pessoal não tem esse objetivo, tá? Qual que é meu ponto B? Como que eu sei... Primeiro, né?
Muita gente, eu acho que não sabe nem onde está. Exatamente. Tem uma insatisfação, mas não sabe por quê, de onde vem, o que de fato tá incomodando. Eu acho que eu até faço uma associação, porque quando a gente trabalha, eu trabalho muito com uma questão visual, né? Porque tem branding, conteúdo tem a parte visual também. E às vezes a gente faz um material, ou fazer um logo, enfim. Qualquer material gráfico, e aí eu mando pro cliente, ele fala, Fê, não gostei. E aí, assim, é difícil conseguir extrair dele o que ele não gostou. Porque, às vezes, ele só não gostou da cor. Se só trocar de cor, pronto, já agrada. Ou, às vezes, é só a fonte. Ou, às vezes, é só deixar negrito. Às vezes, são ajustes, mas a pessoa não sabe identificar o que ela não gostou. E aí, é um trabalho... às vezes, até de coach de branding, assim, ó. De você conseguir investigar e fazendo perguntas muito pontuais para entender de onde vem a insatisfação, para daí sim a gente conseguir apresentar algo que faz sentido. Porque se eu não entender o que ele não gostou, eu corro um grande risco de apresentar de novo algo que ele não vai gostar, né? Se ele não gostou da cor, eu mudo tudo e mantenho a cor, pronto, já vai dar ruim de novo. Sim. Eu acho que esse é só exemplificando, eu acho que acontece muito isso, né, com o pessoal. Por exemplo, Jaque, quando você foi fazer transição, você sabia? Eu acho que você não tinha essa clareza do que te incomodava, ou você te sabia? Não, isso aqui me incomoda. Eu acho que assim, eu pelo menos sabia o que me incomodava, mas eu não tinha certeza se isso me incomodava a tal ponto de largar mesmo isso. Porque sempre alguma coisa vai incomodar. Hoje, o que eu faço, mesmo que eu ame, tem coisas que me incomodam, coisas que eu acho que eu não faria desse jeito, culturas que eu não levaria para dentro da minha empresa, mas são coisas toleráveis, né? Então, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu não tinha clareza. Sabia que me incomodava, mas sabia se era suficiente aquilo para eu abandonar tudo que eu já tinha construído para trocar de fato, sabe? Entendi. Mas eu acho que eu abro bastante caixinha de pergunta para falar disso, sabe, Mari, no meu Insta. E eu acho que isso é um ponto bem legal da gente trazer aqui, talvez, exemplos práticos para que as pessoas comecem a perceber o que elas podem fazer em casa, em exercícios, enfim, o que elas podem fazer para chegar respondendo essas perguntas, né? Eu estou insatisfeita. Por que eu estou insatisfeita? O que me incomoda? Até ela chegar num ponto de decidir trocar de carreira de fato, quais são essas etapas práticas que a gente consegue falar para o pessoal? Faça isso, até chegar num ponto de decidir. Existe esse caminho? Pautada num processo de autoconhecimento, né, e gestão de si próprio, das suas emoções, a gente pode ter diversas linhas aí para a pessoa também buscar ter uma clareza antes de procurar um processo de coaching, um processo de terapia, seja o que for, né, ou um processo de assessoria para mudança de emprego, seja o que for. Mas tem algumas coisas que são importantes que eu faço sempre numa sessão de levantamento de expectativa e de conhecimento, né? Que é um checklist ali para eu mapear um pouco do estado atual. Então, tem algumas perguntas que todo mundo pode se fazer, obviamente, né? E se esse for o intuito, eu deixo aqui como dicas, até para que você consiga começar a refletir um pouco sobre quais são os incômodos. E tem uma frase que, assim, é aquilo, tá incomodando, bateu, doeu, pega que é teu e resolve. Porque aquela unhinha ali que está machucando vai continuar apertando. Então, olha para aquilo que está incomodando. Não ignora, né? Não ignora. Mas, claro, tudo no seu tempo, mas é um sinal. Então, às vezes, a gente recebe sinais e a gente vai deixando ele meio camufladinho ali. Então, por exemplo, eu sempre pergunto, qual é a sua formação? O que te fez escolher o que você escolheu? Qual era a tua expectativa quando você estava na faculdade? O que você planejou para seus 5 anos pós-formado, 10 anos? Nunca pensei sobre isso. Tá bom, então vamos voltar no tempo e se imaginar lá na faculdade. Faça esse exercício agora. Então, faça esse exercício agora, projete, planeje. Não, eu não fiz faculdade, mas a minha carreira foi dessa forma e eu queria ter ido para outro caminho. Ok. Quais oportunidades que você tem agora de pensar sobre este caminho? Então, sempre se projetar, fazer uma ponte ao futuro. Legal. E aí, voltando ainda, depois que a gente faz essa busca e esse mapeamento sobre a escolha profissional, como que se deu e até o trajeto que a pessoa está hoje, quais empresas você já passou? Por onde você já trabalhou? O que te fez sair? O que te fez olhar para fora?
O que você buscou numa troca de emprego, se Isso ocorreu? é bem importante. Você encontrou? Ou você encontrou momentaneamente? Porque a gente, na nossa vida como um todo e na nossa vida profissional, não é diferente. A gente repete padrões. Uhum. Totalmente. E a gente repete padrões o tempo todo se a gente não conhece os nossos padrões. Encerrar esse ciclo é muito difícil, né? Muito. E os padrões, eles são inconscientes. Exato. E eles dominam a nossa vida. Né? Totalmente. Tem um paradoxo que o Jung faz sobre consciente e inconsciente, que é a formiga e o elefante. E eu acho maravilhosa essa analogia, porque a nossa consciência, ela é significativamente aí parecida com uma formiga. E o nosso inconsciente, ele é o elefante. Olha que legal. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar tanto o nosso autoconhecimento, para a gente aumentar esse exército de formiguinhas. Né? Porque por mais que a gente aumente esse exército de formiguinhas, ele jamais vai ser um elefante. Né? Então, se a gente continuar no modus operandi dos nossos padrões inconscientes, talvez a gente continue repetindo os mesmos ciclos. Nossa, é verdade. É um ponto bem importante que você levantou agora, né? Pensar, quando você trocou de emprego, você alcançou o que você estava procurando? Exato. Porque eu vejo, né, muito assim, o pessoal mudando de emprego, buscando salário, mas continua a mesma dor. Às vezes o problema não é o dinheiro, né? Às vezes o problema é o propósito, que de fato a pessoa não está encontrando. Não adianta ela mudar Sim. de empresa, né? O problema às vezes está nela mesma, ela não está feliz com aquilo que ela está executando. Exato. Exatamente. Exato. Isso aí até entra numa perguntinha que eu anotei aqui, que é justamente que exercícios eu posso fazer, né, para entender se o que eu busco é de fato uma transição de carreira. Se não é, de repente, algo particular e pessoal que eu preciso tratar, que eu tô espelhando na minha carreira, né? Que eu tô colocando lá a culpa da minha insatisfação, quando na verdade às vezes tem relação com a minha família, com o meu relacionamento, enfim. Que exercício ou como, se é que tem um como prático, eu posso fazer essa autoanálise e entender se o que de fato eu tô buscando nesse momento vai ser solucionado com uma transição de carreira? Fê, quando alguém me procura, já focado em transição de carreira, uma das primeiras coisas nesse primeiro bate-papo, eu pergunto como que a pessoa separa a vida pessoal de vida profissional. E aí os discursos são lindos. Maravilhosos. Aquele discurso que você prepara para entrevista de emprego. Eu sou perfeccionista, né? E aí, eu tenho 17 anos de carreira paralelo ao coaching como profissional de recursos humanos. Todos os discursos prontos, ela já tem o script, gente. Sabe, já tem adianta. uma apostila dos discursos prontos. Mas essa é aquela pergunta do vestibular pegadinha? Uhum. Que te induz a uma resposta que é a resposta errada? Uhum. Por quê? Qualquer resposta que eu receba ali sobre como eu separo a vida pessoal da vida profissional, ela vai estar completamente equivocada se ela não for, eu não separo. Perfeito. É isso. Né? Somos seres únicos. Como que a gente separa um pedaço da gente? Né? Se a gente acordou mal, a gente vai trabalhar mal. É isso. Não se a gente teve uma noite de sono ruim, se você teve insônia, cara, o Neymar não vai ter uma boa partida de futebol. Exato. A Anitta não vai contagiar milhões de pessoas com a mesma energia. Tem ali um esforço, um preparo, um trabalho para isso. Mas a gente não separa o que a gente vive, o que a gente sente. Né? Então, o primeiro princípio é isso. Aceitar que a vida profissional faz parte de você. Ela não é algo, uma roupa que você tira do armário. Exatamente, você veste. Você sim, tem personas, papéis que você executa. Mas todos eles têm uma única composição. Então, eu acho que o princípio é ter clareza disso. Né? Se apropriar disso. Isso sim, faz parte de você. A vida profissional está dentro de um contexto muito mais amplo. E
para se falar de transição, a gente precisa entender o que move, aquilo que a gente falou antes, né? E eu gosto muito de dar lições de casa. Quem já fez processo de coaching eu já comigo fiz, sabe Eu já disso. fiz, eu sei. Então, Toda sessão tem uma lição de casa. Mas eu gosto de lição de casa. Mas é aquelas provocações, tá bom? Então, o que você pode se comprometer com a próxima sessão, né? Mas aqui a gente não está no processo de coaching, então eu posso dizer que eu gosto muito. A Jaque falou uma coisa de porquê e propósito, que faz muito sentido comigo e também tem uma similaridade com o Ikigai, né? Que é a teoria do Simon Sinek, que comece pelo porquê. Muitas vezes a gente começa pelo o quê. O que eu quero? O que eu estou fazendo? Mas por que eu quero? Por que eu quero mudar? Por que eu quero fazer diferente? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Ou por que eu quero fazer algo diferente? Então, tem um livro do Simon Sinek que começa pelo porquê. Esse é o nome de leitura. E que ele também pode trazer aí alguns insights sobre isso, sobre se conectar com o seu porquê, né? Cada ser humano é um ser único e tem um propósito. Então, se conectar com isso e descobrindo qual é o seu, talvez traga um pouco de clareza nesse caminhar aí. Perfeito. Gente, falando muito sobre propósito, agora é polêmico, hein? Quero ouvir vocês, porque eu acho que todo mundo deve, em algum momento, já ter pensado isso, só não externalizou. Falando de propósito. Muita gente fala, encontrei meu propósito, esse é meu propósito de vida. Mas eu vejo muitas pessoas falando assim, gente, eu não sei qual é o meu propósito. O que é esse propósito? É um propósito de vida? O que é para vocês o propósito de fato? Porque para empreendedor, talvez seja um pouco mais fácil falar de propósito, porque ele construiu uma coisa do zero a partir de uma dor que ele identificou. Mas para quem está trabalhando numa empresa, por exemplo, um desenvolvedor, uma pessoa que mexe com finanças, por exemplo, qual que é o propósito dessa pessoa em estar ali? Né? Eu acho que é muito difícil abstrato, né? Eu acho que é abstrato. Então, trazendo para uma realidade, o que para vocês assim, é um propósito que faz a pessoa levantar da cama e executar aquela atividade e não outra? Para mim, o propósito, ele está muito relacionado com a missão de vida. Né? O porquê eu faço, como eu faço. E aí vem o que eu faço. Então, se eu sou um desenvolvedor, é o que eu faço. Mas como eu faço e por que eu faço são o que me motivaram a escolher essa profissão. Né? E quando eu escolhi a minha profissão, a minha faculdade, que eu escolhi fazer psicologia, eu não tinha muita clareza disso não, viu, Jaque? Eu fui meio que na onda, estava meio que na moda ali, fazer psicologia, era psicologia, publicidade, eram os cursos ali, meio que turismo, estava em alta, era um negócio ali, enfim, tinha um pouco autoconhecimento, tinha umas crenças ali de não ficar de fora, quero pertencer, então vamos onde o povo está indo, né? Hoje eu entendo que era isso, naquela época não. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo um pouco mais que realmente a psicologia ela estava dentro de mim como um chamado. E aí, claro, fui estudar, fui conhecer um pouco mais, fui me desenvolver mais, entendi que tudo que eu construí na minha carreira enquanto recursos humanos também me trouxe até aqui, e fiz essa transição, né? Fui para um lado muito mais de autodesenvolvimento, autogerenciamento. E 17 anos de RH, é difícil não associar isso com carreira, né? Porque, enfim, já está meio que ali tudo misturado. Então, eu tive essa grande sorte, porque eu consegui fazer uma transição dentro do que eu já dominava. E o que me trouxe até aqui hoje também me serve aqui como bagagem para orientação de carreira, inclusive, né? Mas, voltando aí, não fugindo muito da sua pergunta, por que o médico escolhe ser médico? É complexo, né? Ele tem que amar
pessoa por trás ali do procedimento. E sabe o enfim. que eu imagino você trazendo essa questão de uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, talvez em atividades que sejam bastante operacionais, tenha dificuldade, né, de encontrar o propósito naquilo que ela faz. E aí eu acredito que tenha muita relação com onde você está. Porque talvez se você olhar para a atividade isoladamente, você tenha mais dificuldade de encontrar. Mas assim, se a gente pensa aqui no Ikigai, tem lá o que você faz muito bem, o que você gosta de fazer. Então, se você escolheu, sei lá, fazer contabilidade, ou, enfim, qualquer questão na área de finanças, por exemplo, que eu acho que talvez seja uma área que as pessoas têm dificuldade de encontrar o propósito, porque você está lidando com algo bastante técnico, né, ali. Mas se você escolheu isso aí para fazer, provavelmente você gosta. Em algum nível você gosta disso, porque senão você não teria cursado 4, 5 anos de faculdade, né? Em algum nível você gosta e você é bom. Se não fosse bom, você nem teria sido contratado. Agora, onde você exerce essa função, eu acho que tem bastante relação com, por exemplo, como você pode ajudar, do que o mundo precisa, como você ajuda as pessoas, ali nessa coluna do Ikigai. Então, é olhar para a empresa onde você vai trabalhar e enxergar se o teu propósito de vida está alinhado com aquilo que a empresa prega, qual a cultura da empresa, o que ela vende. Que tipo de pessoa ela ajuda? O que ela contribui para o mundo, né? Então, eu acho que talvez seja uma forma de materializar um pouquinho mais, sair um pouquinho desse campo abstrato. Falar, beleza, eu sou bom de finanças, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso. Agora, onde eu estou fazendo isso? A empresa onde eu trabalho faz sentido para mim, né? Tá alinhado com as minhas crenças, com os meus valores, que eu acho que tem bastante. E aí, aí entra a questão de você não olhar somente para o salário, porque se os valores, a cultura, a forma, o modus operandi daquela empresa contradiz aquilo que é importante para você, cara, inevitavelmente você vai ficar incomodado e não vai demorar. Né? Não tem muito pra onde correr. A gente falou no episódio passado aqui sobre cultura ágil, né? Para uma pessoa que não acredita no ágil como um sistema que funciona, não vai fazer sentido, por mais que eu ame essa metodologia. Se eu trouxer alguém que não acredita nisso, e por mais que o salário seja bom, não vai durar. Em algum momento ele vai se incomodar com aquilo. Pessoa. Porque vai de encontro com aquilo que ele acredita, né? Que é importante, que é valor. Eu acho que talvez seja uma forma de Olha que interessante, né? Como Product Owner, eu fico muito num front com o time de desenvolvedores. Então, é uma galera muito técnica. É uma galera que pega e executa, executores, de fato. Eu acho que a minha maior responsabilidade é transmitir um propósito e um valor para eles, né? Não só atividades para que eles peguem e executem. Eu acho que o que diferencia um bom profissional de produtos, acho que profissional no geral, um bom gestor, de fato, é conseguir passar para o seu time exatamente esse propósito. Vocês estão executando isso daqui porque olha o que a empresa vai entregar para um grupo determinado de pessoas e olha o que isso daqui vai melhorar a vida deles. Exato. Então, eu aplico muito isso no meu dia a dia. Eu, quando falo com o meu time para passar a demanda das atividades, eu sempre falo sobre o valor e o que eles estão fazendo, o que aquilo vai entregar para uma sociedade, para um grupo de pessoas, o que aquilo vai entregar para a empresa. Tem um caso muito legal, gente, que eu adoro falar dele, porque eu acho que foi um sucesso assim, na minha carreira. Eu falo feliz. Um case, assim, porque a gente tinha um desenvolvedor num projeto que ele era muito, muito tímido. Ele tremia até para falar, assim, sabe, Mari? E a gente foi desenvolvendo aos poucos essa habilidade de comunicação e tudo mais. E em 6 meses ele virou líder técnico do time. Então ele já apresentava palestras, ia em reuniões, reunião com cliente, reunião com diretoria. Então eu vi essa evolução muito grande nele. E ele desenvolveu tão rápido que outras empresas chamaram ele para trabalhar, né? Que queriam pegar ele para trabalhar em outra empresa. E para ganhar mais, ele mostrou a proposta. Falou assim, Jaque, eu vou receber tanto se eu sair daqui. E ele falou claramente para mim, ele falou, eu não vou sair daqui porque eu sei o quanto esse projeto aqui vai agregar para a empresa e, consecutivamente, para minha carreira. Legal. Não é só o salário, é toda a questão de propósito. Agora, pensa a responsabilidade de um gestor de transmitir tudo isso. Se desde o começo do projeto eu não tivesse passado para ele a importância daquilo que ele estivesse fazendo, a empresa perderia um ótimo profissional. Sim. Né? Sim. Então, essa questão do propósito, para mim, eu levo muito a sério. E a gente
Eu acho que é a responsabilidade de cada um transmitir esse propósito para o seu colega de trabalho, para a gente começar, de fato, a criar um autoconhecimento. Na verdade, não é nem criar, mas eu acho que é disseminar essa cultura do autoconhecimento, não só o dinheiro pelo dinheiro, né? Sim, sim. Eu acho que é bem importante esse ponto. Sim, concordo, já. Ô Mari, partindo do pressuposto que eu já passei por essa etapa de autoconhecimento, entendi qual é o meu propósito, entendi que faz sentido, sim, fazer transição de carreira, já entendi onde eu tô e para onde eu quero ir. Uhum. E agora? Próximos passos. Agora como eu planejo essa transição? E aí, desde uma questão talvez interna, de exercício mental que precisa ser feito, né? Para você talvez até mentalizar, mas também a questão prática. O que eu faço agora? Como que eu planejo essa transição para que isso aconteça da forma mais suave possível, se é que dá? Sim. Quando a gente fala de um processo de transição de carreira, como esse exemplo que você está dando, por exemplo, a pessoa ela quer mudar de uma carreira mesmo. Ela entendeu que aquilo que ela fez até agora não fez mais sentido e ela quer migrar de área, né? Então, tem aí alguns passos para se fazer isso. Primeiro deles é mapear todas as possibilidades de formação. Então, a pessoa precisa estar bem ali, né, nivelada com outras pessoas. Então, o estudo, ele sempre a primeira porta, né? Quando você sabe para onde vai. Então, busque se atualizar, se informar, se conectar com pessoas que já estão no universo que você deseja conhecer e adentrar. Pesquisa de campo, então conversar com muitas pessoas, né? Porque a realidade, ela às vezes é diferente do que a gente lê nos livros, do que o Google nos mostra. Exatamente. Né? Na prática, a teoria é outra, né? Exatamente. Exatamente. Então, procure um coach de carreira que também te auxilie nesse processo, porque é um processo que vai mexer também com questões, como a gente já falou, lá do elefante, né? Então, você, se possível, tem aí esse apoio. E uma coisa muito importante, Fê, que às vezes é o que mais limita as pessoas. O que mais não, mas que muitas vezes eu vejo que limita as pessoas. Primeiro a gente já falou, que é não saber para onde quer ir. Mas depois que a gente tem aí essa clareza, o que às vezes deixa as pessoas no impasse de fazer o movimento é a questão financeira. De ter uma reserva, de ter se preparado, de ter se planejado para isso, né? E às vezes o não planejamento, ele é um sabotador. É importante, porque aí já faz o link com o que eu ia perguntar aqui na sequência. Pra gente falar sobre, não é nem pergunta, é pra gente falar sobre crenças limitantes. Ui. Porque aí aqui entra gente, aí tem um caminhão de elefante aqui. Vou chorar, gente. Ai, meu Deus. Tem um exército de elefantes aqui envolvidos, né? Porque exatamente esse ponto, a falta de planejamento é um fator sabotador. E eu arrisco dizer que na maioria das vezes a falta de planejamento é autossabotagem. Exato. Né? Gente, quando eu fiz o processo de coach com a Mari, eu tava ansiosa por essa sessão, que ia falar de crenças limitantes, confesso. E aí ela já falou assim, ela levou um lencinho pra sessão já. Não, e aí a Mari falou assim, eu não falo qual vai ser a sessão, só no dia que você vai saber, já pra não criar expectativa, porque senão você vai ficar pensando só nisso. Porque, gente, a gente começar a olhar para quais são as crenças que a gente carrega, é um exercício muito difícil. E dói, né? É um exercício dolorido e lutar contra ele acho, a parte mais difícil, porque é um negócio que a gente leva pro resto da vida. Exato. A gente vai lutar com isso pro resto da vida. Pode ser que chegue uma fase que a gente vai estar, na maior parte das vezes, ganhando, mas em algum momento a gente faz um negocinho que aí você vai olhar, putz, ó a crença aqui de novo, meu. Que saco. Gente, vamos lá. O que é uma crença limitante? É importante. Vamos contextualizar o pessoal. Quando a gente fala de crenças, a gente está falando de significados, né? Então, ao decorrer da nossa vida, na nossa infância, nós vamos conceituando o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está vendo, com relação às nossas experiências. E, às vezes, essas experiências, elas são emocionais.
Por isso que dói, então. Quando a gente começa a olhar para dentro. Então, às vezes, a gente pode significar um episódio de uma maneira como a gente sentiu aquilo, ou como a gente representou aquilo. E daquilo ali, a gente vai associando outras coisas, né? Que são parecidas com aquele significado que a gente deu, e que não necessariamente é o real, mas ele é um significado vivenciado. Então, a gente tem 2 tipos de crença. Crença fortalecedora, que é aquela crença que te bota para cima, que assim, eu sou movida a desafio. Então, se eu sou desafiada e eu vou, é aí que eu consigo. Uma crença fortalecedora. Mas tem pessoas que o desafio deixa a pessoa acuada. Uma crença limitante. Ah, muito legal. Depende da história, de como significou aquilo, né? Então, é importante a gente olhar para lá no fundo, como a Fê falou, e a gente se conectar com a nossa vulnerabilidade, né? Porque as crenças, elas têm ali um papel de nos proteger. Só que é uma defesa que nos leva a procrastinar, nos leva à autossabotagem, e isso no nível inconsciente, lá no elefante, que a gente adota padrões na nossa vida e a gente vai repetindo, automatizando E a gente não isso. tem consciência disso. Não E tem fortalecendo consciência. a crença limitante, né? Exatamente. Por isso que é tão importante, né, a gente trabalhar essa expansão da nossa consciência para a gente conhecer as nossas crenças, porque às vezes a gente não conhece, né? Então, quando eu brinco que eu fiz uma escolha indo onde todo mundo estava indo, porque hoje eu sei que eu lutava contra uma crença de rejeição, né? Quando eu falo para vocês que eu fiz a minha transição de carreira e que eu fui, né, investir no meu autoconhecimento, investir no coaching, eu demorei mais de 10 anos para fazer a minha primeira formação de coaching, desde que eu comecei a pesquisar sobre coaching. Então, eu procrastinei 10 anos a minha primeira formação. 10 anos, 10 anos, gente. 10 anos. Não são 10 dias, 10 meses. Não, são 10 horas. Foram mais de 10 anos. Que loucura. E qual era o meu motivador? Né? Qual era a minha defesa? A minha crença. Né? E quando a gente fala, Fê, também de mercado de trabalho, tem um ponto importante quando a gente fala de mulheres no mercado de trabalho, porque as mulheres, elas ainda não estão nas alta gestão de empresa. Quando eu falo, né? Quando a gente olha, 30% das mulheres são executivas e ainda a gente está falando de uma média e primeira alta gestão, tá? Então, as grandes empresas ainda não têm, né, pessoas, mulheres ali nos cargos maiores. E tem um outro estudo ainda falando sobre mercado de trabalho que fala que as mulheres, elas se auto-sabotam mais que os homens por causa de um termo que está muito em alta, que é a síndrome da impostora. Nossa. Gente. Deixa eu pera, me deixa eu ajeitar no banquinho. Deixa eu me arrumar, pera. Aquela hora que gente, deu um incômodo, bateu, doeu. Exato, pega, aqueceu. Pega, bateu, deu, pega, aqueceu. Eu peguei, né? Eu peguei, que é meu. Gente, não, síndrome da impostora, gente, você falou assim... Falou palavra-chave aqui, porque, gente, o tanto que eu tenho isso não é brincadeira, não. E essa semana, eu abri uma caixinha de pergunta, aí me perguntaram assim, Fê, você ainda tem friozinho na barriga de empreender? Falei, minha filha, todo santo dia eu tenho friozinho na barriga. Por várias questões. Óbvio que empreender já é uma montanha-russa por si só. Sim. Quando tá tudo bem, você propositalmente tem que provocar um caos para você chegar no próximo nível. Então, já tem esse começo. Mas, para mim, tem esse agravante da síndrome da impostora. Quando eu fui fazer o processo com a Mari, inclusive, foi quando que a gente fez? 2020? 2020? 20. Quando eu fui fazer o processo com a Mari, foi exatamente porque eu tava num ciclo infinito, eu não conseguia sair daquilo. Eu falei, gente, eu quero... Um looping, né?
entrei num looping que eu não conseguia sair. Eu falava, gente, eu já sei o quê, eu já sei como eu faço, mas eu não tô fazendo. E aí você fica. E aí isso gera uma frustração absurda. E vai alimentando as crenças limitantes que você tem. Aí você começa a não fazer e justifica que você não consegue fazer, porque você não tá fazendo. E aí vira realmente a gente vai entrando num looping que é complicadíssimo de sair. E quanto mais tempo a gente se permite ficar nesse lugar, mais difícil é sair dele. Sim. Né? Quando a gente pensa nessa questão da procrastinação, ela normalmente está revelando de fato que existe uma crença relacionada àquilo ali que você está procrastinando fazer. E relacionado a isso, tem uma frase que eu falo bastante, aqui eu acho que ainda não falei muito, mas em casa, assim, eu falo bastante que todo excesso esconde uma falta. Então, eu gosto de pensar que quando eu tô fazendo demais alguma coisa, é porque alguma falta relacionada àquilo existe. E eu acho um bom ponto de partida para a gente começar a olhar para aquilo que a gente precisa trabalhar. Sim. Porque talvez a gente não perceba quais são as nossas dificuldades, talvez a gente não perceba quais são as nossas dores, porque às vezes são coisas que a gente já carrega há tanto tempo, que a gente aquilo já tá no automático, a gente já não olha mais para aquilo, a gente já não sente o quanto aquilo de fato dói. Mas quando a gente para perceber que estou fazendo demais alguma coisa e isso deve significar que alguma falta existe, eu tenho um ponto de partida para começar a olhar para uma outra vertente, para um outro ponto de vista para o qual eu não estou dando atenção. Maravilhosa. Eu comecei... Exército de formiguinha dela. Exato, de formiguinha. Obrigada, processo de coach. Mas que é muito real, porque quando eu te procurei, foi exatamente porque eu tava falando com o Edson. Não é Juninho, é Edson. Tava falando com o Edson, que a Mari chama de Edson, eu chamo de Juninho. Aí fala @ ninja do Excel, gente. Aí toda vez que a Mari fala o Edson, aí eu fico 2 segundos assim, é a mesma pessoa. Eu tava falando com ele exatamente disso. Falei, cara, eu já tipo assim, queria gravar um curso. O objetivo era gravar um curso. Primeiro eu precisava ter uma câmera, aí eu comprei a câmera. Aí eu precisava ter luz, aí eu comprei a luz. Aí eu precisava de um cenário, aí eu arrumei um cenário. Aí agora eu não sei exatamente sobre o que eu vou falar. Aí eu descobri o que eu queria falar. Mas agora eu preciso estruturar, preciso escrever. Aí eu escrevi. E o que tá faltando pra você fazer? E cadê o curso? Exato. E aí, mas onde que esse negócio do todo excesso esconde uma falta que eu comecei a perceber? Que assim, eu tava o tempo todo estudando porque pra fazer o curso, como eu vou ensinar, eu tenho que saber. Então, eu tenho que saber mais, E o excesso tá aqui. Excesso de conhecimento, ficando com aquela obesidade intelectual. Estudando e continuava não saindo do lugar. E aí eu falei, cara, eu estou estudando demais. Isso deve estar mostrando que alguma outra coisa tá faltando que eu não tô entendendo. Foi aí que eu cheguei na síndrome da impostora. Eu falei, eu preciso de ajuda, senão eu não vou sair disso. A síndrome da impostora? Vamos lá. Manda, eu acho que a Fê pode aqui definir, né? Porque foi uma aula aqui. Ai, gente, é muito perrengue pra gente chegar aí, entendeu? Mas assim, já que resumidamente, tá? A síndrome da impostora, ela é um nome dado para um tipo de autossabotagem. Tá? Que te leva a você adiar algo que você está fazendo ou a não acreditar que você é capaz. Tem uma frase da Michelle Obama, gente, adoro citar as pessoas, gente. Né? Mas ótimo, a Michelle Obama, ela fala da síndrome da impostora dela e ela diz que todo dia, todos os dias, até hoje, bom, pelo menos quando ela escreveu o livro, né? Até o lançamento do livro, ela olhava no espelho de manhã e repetia um mantra de que ela era capaz, de que ela era possível, de que ela era uma mulher maravilhosa, como a gente sabe que ela é. Gente. Então, ela tinha que repetir isso todos os dias e talvez até hoje ela repita algo nesse sentido, né? Porque a síndrome da impostora, ela acomete homens também? Sim, existe a síndrome do impostor, né? Mas as mulheres, elas são muito mais acometidas. Eu vou chorar, gente, porque eu arrepiei muito. Quando você mencionou que ela fala no espelho... Vou contar. Vou abrir meu coração aqui. Eu comecei a falar as minhas afirmações. Voltei, né? Eu já passei por fases de começar a falar minhas afirmações, me achava ridícula, parava. E aí eu voltei faz um mês, que eu voltei a falar minhas afirmações toda noite no espelho. E uma das frases da minha afirmação é: eu sou sim referência para outras pessoas. E olha o que me aconteceu semana passada. Eu vou chorar, porque isso pra mim é muito importante, é muito bonito. Semana passada, eu tive um one-on-one com um mentor meu.
E ele comentou comigo assim, Jaque, a Dai, que é uma menina do time, falou pra mim ontem o quanto ela admira você e o quanto você foi importante pra ela ter essa promoção que ela teve. Ela foi promovida. E ela era a única mulher do time. E ele comentou comigo, disse que ela me enxergava como uma mulher forte, uma mulher que chegou pra mostrar que as mulheres eram assim fortes o suficiente para liderar equipes masculinas. E ela foi promovida em 1 mês. Né? Eu acho que, olha o papel da representatividade. Sim. E eu acho que, inconscientemente, o fato de eu ter afirmado para mim mesma que eu era, assim, esse espelho para outras pessoas, inconscientemente eu comecei a agir diferente, quebrei talvez algum tipo de ciclo que ajudou outra pessoa já vi esse tipo de resultado. Então eu fiquei muito emocionada, chorei, aí eu chamei ela depois, falei, Dai, vamos juntas, vamos lá, vamos para cima, por mais uma promoção. E quando você comentou de ter poucas mulheres em cargos de gestão, eu acho que é exatamente por isso mesmo, porque a gente acha que a gente não é capaz de alcançar cargos tão masculinos, principalmente na área de tecnologia, Sim. gente. A mulherada é muito pouco representada, não é? Porque, de fato, assim, 1 entre 10 alunos é mulher. Exato. Na faculdade. E quem ainda chega a cargo de gestão é muito menor, porque a gente, de fato, pensa, são homens, são mais velhos, como que eu vou chegar lá novinha, carinha de fofinha e vou comandar essa galera? Eu tinha muito essa crença e eu tô tentando quebrar esse ciclo, eu não sei se estou no caminho certo, mas acho que as afirmações é um bom ponto de partida, né, pra gente começar a destravar. Sim. O que vocês acham? Sim, as afirmações, elas sempre são aí fortalecedoras, porque às vezes, quando a gente fala de uma crença ou de um processo de autossabotagem, nem sempre, né, Fê, a gente tem clareza de onde nasce. Aí tá a maior dificuldade. A gente precisa chegar nesse ponto de identificar onde nasceu pra gente ir lá atrás, no início? Sim e não. Porque se a gente colocar assim, vira uma busca infinita. Então, eu costumo dizer que sim, ok, tudo bem, mas não necessariamente. E aí a gente vai trabalhando um processo de autoconhecimento. Então, eu identifiquei que eu tenho um ciclo de autossabotagem com algumas características de síndrome da impostora. Eu posso não saber de onde veio isso, o que fomentou, quais foram as memórias que me causaram isso. Mas eu ter consciência de que eu tenho a síndrome da impostora, eu posso criar ali algumas estratégias para superá-las. Né? Então, por exemplo, frases, né, mantras, né, todo aquele ritual que a gente, né, viu ali já em vários livros que são clássicos e que a gente pode ter como estratégia para que a gente vá cada vez mais triando ali um caminho que te fortaleça e que te fortaleça o seu mindset, que te faça acreditar naquilo. E tem uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas não fazem. E você fez isso com a Dai. Você celebrou. É verdade. Olha. Então, celebrar todas as conquistas, pequenas, médias, grandes, com a mesma intensidade. Que legal. Porque isso vai te criando um outro arquivo de memórias, né? Então, a gente vai vivendo outras memórias e a gente vai celebrando isso. Então, eu sempre falo para os meus cotistas, poxa, foi muito legal, como é que você se sentiu? E que mais? E aí? E que mais? E disso, o que aconteceu? Celebrei. Não, dessa legal. vez passou batido, mas assim, tá anotado aqui que eu já entendi, né? E a celebração, ela pode ser, tipo, vem cá, bate aqui, não sei o quê, parabéns, uau! Ou pode sair, pode comemorar. Não importa. Não importa o como, importa o porquê. Cara, Lindo, isso é muito sensacional. E esse é um ponto que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de comemorar. Porque eu já tenho a síndrome da impostora, eu tendo a procrastinar com muita coisa. Então, quando eu faço, pra mim, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Você já estava procrastinando, agora que você fez,
filha, era o mínimo que você tinha que fazer. Terminar esse negócio. Então, é uma questão que eu tenho bastante dificuldade de fazer, que eu preciso, inclusive agora, eu preciso, enquanto a gente estava no processo, eu estava mais consciente, deixei dar uma morrida nisso aí, preciso retomar. Porque realmente é muito importante, ainda mais a gente tá aqui nesse começo de startup. Startup, minha gente, é aquela coisa, né? É tudo pra ontem, tudo é corrido, grana sempre tá curta e tudo mais. Então, assim, a gente... Cada step que a gente avança tem um significado gigante. E às vezes a gente envolvida no dia a dia de fazer as coisas acontecerem, a gente esquece de olhar pra isso, né? Por exemplo, a gente tá aqui no 8º episódio do podcast. Cara, a gente começou a falar disso ano passado, né? A gente faz... Quanto tem? Mais de 6 meses, tranquilamente, que a gente começou a falar sobre isso, planejar, pensar como a gente ia fazer, onde, com quem, que assunto a gente vai abordar. E foi um processo. E a gente ficou 1 mês trabalhando antes de começar as publicações. Agora a gente já tá no 8º episódio e a gente não parou para comemorar isso ainda. Você acredita? Olha lá. Já temos uma... não parou. Parar, não. Acho que a gente só comemorou rapidinho, assim. Ah, legal, não sei o quê, vamos lá, mas... Exato. Não paramos, coisa, de fato. Tem tantos inscritos, legal. Mas acho que a gente não parou. E não é comemorar necessariamente, sair, viagem, fazer uma viagem. Exato. Mas é da gente ter um ritualzinho. Gerar essa emoção, né? Exatamente. E eu leio muito sobre mindset. É um dos meus assuntos favoritos, assim, de leitura. Até por uma questão de reforçando sempre algumas coisas e tal. E todos os livros são unânimes, realmente, em dizer, né, a importância que tem a gente colocar emoção naquilo. Quando é positivo, a gente naturalmente vai tender a buscar mais daquilo que é uma recompensa pra gente. Porque tudo que causa uma sensação gostosa, a gente quer mais daquilo e naturalmente a gente busca. E o contrário acontece, é por isso que a gente cai nas crenças limitantes, né? Sim. Às vezes a ação... O acontecimento em si não foi negativo, mas alguma coisa que estava ali, aconteceu paralelo àquilo, causou uma emoção negativa que foi projetada naquele evento, né? Qual que é o livro? Acho que o livro, se não me engano, é No Rápido e Devagar, que ele fala a respeito da heurística intuitiva. Eu gostei muito desse conceito porque tem essa questão da repetição de padrão. E quando a gente não para olhar para isso, a gente cai sempre no mesmo problema e vai sempre reforçando cada vez mais que realmente a gente não consegue, que realmente não dá, que realmente não funciona, que enfim, né? A heurística intuitiva, me corrija se eu falar ou trocar alguma coisa aqui, mas... O que a heurística intuitiva diz é que o que a gente faz é associar um sentimento, uma emoção a um evento, e aí passa-se algum tempo, a gente vive uma situação que nos remete àquele evento passado e a gente reage ao momento presente com o sentimento passado. Gatilhos, exatamente. E aí, se a gente Odeio gatilhos. PS. Esses gatilhos. Se a gente não para pra fazer essa análise, a gente cai sempre no mesmo problema. E assim, por exemplo, a gente vai falar de mulheres em cargos de liderança e tudo mais. Se a gente não começar a quebrar esse ciclo de que mulheres são sim capazes de liderar equipes masculinas em qualquer área, e de equipes femininas e masculinas, e qualquer equipe, porque a gente consegue, porque a gente é capaz, porque a gente sabe, porque, enfim, porque a gente não é impostora coisa nenhuma, é só uma síndrome, mas a gente não é impostora, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Se a gente não parar pra propositalmente começar a quebrar esses ciclos, a gente vai ficar correndo atrás do rabo. A gente entra nesse loop infinito, né? Exatamente, Fê. E eu vejo que existe um movimento hoje de empoderamento e de lugar de fala para as mulheres, principalmente nas redes sociais de networking, né? Então, muita coisa acontecendo falando sobre esse tema. Mas ainda, em processos seletivos, quando tem uma mulher finalista com outro homem finalista, principalmente para cargos de média gestão para cima, tem-se um viés inconsciente ali de que a mulher ela é um pouco mais frágil. E de que a mulher não vai aguentar um ambiente muito mais competitivo, um ambiente masculino, né? Um ambiente ali que seja um pouco mais hostil em alguns momentos, né? Quando a gente fala de vieses inconsciente. Mulher não tem disponibilidade total, porque mulher tem filho. Exato, porque mulher que é um absurdo, mulher né? tem casa, mulher porque homem não tem casa, não tem filho. Exatamente, né? Não tem obrigações, né? A mulher que tem. Então, isso ainda
existe. E eu vejo que ainda algumas mulheres, em função da síndrome da impostora, quando chegam em etapas finais de processos, elas se auto-sabotam. E ali elas demonstram uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Às vezes a energia é um pouco mais baixa de não acreditar em si. Aí chega no checkmate. Elas dão uma recuada. Exatamente. Sabe É tão que a triste. gente falando disso, uma coisa que me veio aqui na mente? O filme Diabo Veste Prada. Vocês já devem ter assistido, né? Eu acho que é um exemplo muito legal do que a gente está colocando aqui, porque eu acho que a gente tem duas questões, a gente bifurca aqui para duas questões importantes. Uma é a mulher que se auto-sabota para não ocupar essa posição, e o outro é a mulher que se descaracteriza enquanto mulher para ocupar essa posição. Né? É como se ela tivesse que ser masculinizada para ser capaz de liderar. Exato. E não, porque nós, como mulheres, temos competências e habilidades diferentes que são complementares e, para algumas situações, inclusive, tem mais demanda e são mais funcionais e melhor utilizadas do que homens, por exemplo. Não é uma competição, ninguém é melhor do que ninguém, são características diferentes que, para situações diferentes, são tão bem-vindas quanto qualquer uma outra, né? E eu acho que a gente passa bastante por essa questão de você é líder enquanto mulher, você não precisa se tornar masculina para ser capaz de liderar. Acho que é importante a gente ter bastante isso em mente, né? Se você, por natureza, eu sou uma dessas, tem uma energia masculina alta, ok, e é da minha natureza, eu não faço isso propositalmente. Mas a Jaque, por exemplo, é completamente diferente. A gente chega no mesmo ponto de maneiras absolutamente diferentes. Eu tenho uma tendência a ser mais austera, mais objetiva, de ser mais direta. A Jaque já vai por outros caminhos. Ela faz você querer, sabe? Aquilo ali. E a gente chega no mesmo ponto, com características diferentes. A diferença, o que eu só quero ressaltar é que eu não faço isso porque como eu sou líder, eu preciso me comportar como um homem se comportaria nessa situação. De forma nenhuma. Pelo contrário, acho que se a gente fizer isso, a gente está dando voz àqueles que acreditam que mulheres, precisam falar femininas e mulheres, bravas, não são capazes, né, de liderar. Eu acho que é um ponto bastante importante da gente se atentar também. Sim. E hoje, acho que vocês são exemplos vivos aqui do empreendedorismo feminino, né? E de quanto que isso está dando voz para muitas mulheres. Até porque em algumas culturas organizacionais tradicionais, a luta já deixou de ser uma luta minha, me conectei com outra coisa e vou em busca desse meu lugar de fala. Então, algumas coisas também estão se mudando com relação a isso. E a transição de carreira para as mulheres, ela é muito mais procurada. Né? Porque a mulher, ela sente a dor ali, talvez no nível mais inconsciente em alguns momentos, mas em algum momento incomoda. Né? E aí, quando começa a incomodar, a gente vai atrás e vai buscar por que está me incomodando. Mas ainda, Fê, a síndrome da impostora, ela é um sabotador muito, como que eu posso usar uma palavra correta? Perspicaz, né? Porque ele te dá ali pensamentos automáticos que você entra naquele looping que você falou e é difícil de sair. É difícil de ter essa consciência, porque o sentimento de não merecimento, de não ser capaz, de ser uma farsa, de a qualquer momento ali ser descoberta, de não ter talento para aquilo, é um sentimento forte. E ele é um sentimento real dentro daquilo. Né? Então, chega até a ser assim, injusto falar assim, lute contra isso, né? Porque é algo que é
Você tá sentindo mesmo, né, Exato. aquilo. Não é uma coisa que você tá inventando da cabeça. Exatamente. E eu acho que a síndrome da impostora é um gatilho muito, muito forte para crises ansiosas, né? Sim. Inclusive, se não, crises depressivas, né? Porque a partir do momento que você tá ali o tempo todo lidando com a frustração de querer fazer e não se sentir capaz, aquilo vai distorcendo a nossa autoimagem, né? Sim. Ao ponto de a gente talvez se tornar aquilo que a gente acreditou por muito tempo ser. Uhum. Impostora, não capaz, como eu não sei, eu não vou conseguir, eu já invisto menos energia, menos esforço em evoluir, em aprender, em me desenvolver, porque afinal de contas, eu não vou mesmo conseguir. Sim. Já que eu não sou capaz de chegar onde eu esperava chegar. E aí eu atendi alguns anos atrás uma psicoterapeuta, e aí eu gravava vídeos com ela, eu achava ótimo, aprendia tanta coisa. Eu falo que uma das coisas que eu mais gosto no que eu faço é o tanto de coisa que eu aprendo que eu, de outra forma, jamais aprenderia. E é o que essa psicoterapeuta falou em um dos materiais que a gente produziu, foi o seguinte, a gente conhece bastante o conceito de placebo, né? Mas a gente conhece pouco o conceito de nocebo, que é exatamente o contrário. O placebo, o que é? Quando a gente faz alguma coisa ali que é inventada ali, né? Uma maquiagem e que provoca uma questão positiva real. Então, no caso de medicamentos, você simula um comprimido para dor de cabeça e a dor de cabeça, de fato, para, né? Cessa. O efeito placebo. Só que o efeito nocebo é o contrário e tão real quanto, que é você acreditar que não consegue e não conseguir porque você acreditou que não consegue. E ela contou uma historinha que exemplificou isso, que é o seguinte, de uma mulher judia, que estava com uma doença, precisava de um transplante de órgão, e na época havia a questão de você transplantar um órgão de porco para o corpo humano, não sei se isso existe ainda. E foi feito esse transplante, a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Passaram-se alguns meses que a cirurgia tinha acontecido e ela começou a decair, mas decair. Começou, e assim, fisicamente não existia nada que justificasse, mas ela começou a ficar muito mal. E aí, conversando com psicólogo, com médico, foram entender que aquilo era psicossomático, porque ela, por ser judia, não se sentia... Olha, que louco, não né? sentia que era correto ela ter um órgão de um porco no corpo dela. E ela só conseguiu, de fato, melhorar quando foi conversar com um rabino, e o rabino deu a bênção de que tudo bem ela usar aquele órgão do porco para a finalidade que ela precisava, que não era pecado, que Olha, não que tinha loucura. problema nenhum. Olha o poder do cérebro, né, gente? Então, gente, isso é muito sério. Aquilo em que a gente acredita, a gente de fato se torna. Eu me arrepio, assim, quando eu conto essa historinha, porque isso serviu muito pra mim, né? Não é de hoje que eu lido com síndrome da impostora, então eu sei, eu tô falando por experiência de causa. É muito difícil lutar contra isso, porque a gente se coloca numa situação de chegar num determinado limite, e às vezes a gente luta com isso e faz um trabalho e tal, você consegue avançar um pouco. E aí, dali a pouco, você entra num platô que você não consegue sair mais daquilo. E aí, requer todo um trabalho de novo a ser feito para você chegar, porque você se coloca limites o tempo inteiro. Exato. É quando você chega naquele limite, você já não se sente capaz de passar dele de novo. E aí, é um trabalho difícil, requer energia, investimento. E sabe uma coisa que pelo menos para mim, ajuda bastante? Tem toda uma questão de repertório, obviamente, que é toda leitura e tudo mais, mas tem a questão do seu grupo de apoio, né? Isso para mim é muito importante. As pessoas com quem você se relaciona acreditam em você, te incentivam de alguma forma. Eu gosto de colocar no meu grupo de apoio as leituras que eu faço e aquilo que eu consumo de entretenimento, inclusive. Então, eu não me permito ouvir músicas que falem algo que vai contra aquilo que eu quero pra minha vida. Então, eu não escuto músicas que depreciam a mulher, eu não escuto músicas que dizem que eu vou deixar a vida me levar, porque eu não vou deixar a vida me levar, eu que tô levando a vida, sabe? Então, eu passei a ser chata, assim, com esse tipo de coisa pra consumir, porque
a gente tá o tempo todo alimentando o nosso elefante. Exatamente. Né? E é muito mais fácil o elefante consumir as informações que estão vindo do que a formiguinha. Afinal de contas, ele abriu a boca, olha o tantão de coisa que ele absorve, né? Então, esses detalhezinhos... Essa questão da música assim, é muito importante. Eu comecei a me atentar também para o tipo de letra que eu Sim. absorvia. Eu comecei a ver alguns sertanejos, algumas coisas de sofrência, de que todo mundo vai sofrer e não sei o que. Falei, gente, não, calma. Eu não quero trazer isso daqui pro meu elefante. Deixa isso daqui para lá, porque de fato começa a alimentar coisas que você não quer executar de verdade na sua vida. Mas são coisas que você vai estar absorvendo ali no seu inconsciente. Sim. Exatamente. Olha o perigo. O que você sugere, Mari, para quem precisa alimentar as formiguinhas e não o elefante? Olha, alimentar as formiguinhas é um trabalho diário, né, Fê? É um trabalho constante e que se a gente parar, um dia a gente quebra a sequência. Olha. Né? A força do hábito, o poder do hábito, tem muita literatura sobre isso, gente. E tem sim o seu valor, e tem sim a sua preciosidade quando a gente... Aquilo que a gente falou antes, se a gente não sabe, por exemplo, qual é a causa, né, qual é o gatilho inicial, como que isso deu-se, mas a gente tem consciência de que a gente tem um mecanismo sabotador, que a gente tem uma crença limitante, e que isso, a gente está projetando numa insatisfação no trabalho, a síndrome do domingo à noite, né? Porque se eu não tivesse nessa empresa, se eu tivesse naquela, seria melhor. Aí vai para aquela, não, mas naquela época eu era feliz e não sabia. Né? E aí a gente vive o mesmo ciclo, sempre se repetindo, e a gente não entende por que isso está acontecendo. Então, eu sempre dou esse tipo de dica. Busque entender por que você está pensando da forma que você está pensando, o que está te trazendo incômodo. Sempre olhar para você. Porque a empresa tira Exato. a empresa, tira o trabalho, tira a distância, tira o salário, tira. Tudo isso é externo, você não tem controle. O que você tem controle? Você. Então, vamos olhar para si, né? E buscar essas respostas. Eu sempre dou uma dica que eu gosto muito. Adoro diquinhas. Adoro que também. é a dica do diário. Olha. Que pode ser diário da manhã, pode ser diário da tarde, pode ser diário da noite, pode ser diário da madrugada, pode ser como for, diário. Desde que seja diário. Né? E lá no diário, eu sempre provoco as pessoas a trazerem situações que elas são gratas naquele dia. Né? Eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela minha vida todos os dias. Mas e hoje? Exatamente hoje. Além da minha vida, da minha família, da minha saúde, não sei o que, não sei o que. Exato. Por que eu sou grata? Hoje eu estou grata porque eu estou aqui com vocês, né? Porque eu tive um dia muito feliz e eu pude ali fazer a diferença na vida da minha filha com uma lição que ela estava com dificuldade. Eu consegui estar presente naquele momento e me dedicar a ela. Então, hoje o meu diário de gratidão terá coisas diferentes do que teve ontem e diferentes do que terá amanhã. Então, toda vez que a gente vai semeando essas boas memórias e as conquistas, a gente diminui o nosso olhar, Fê, para aquilo que deu errado. Que Incrível, geralmente perfeito. a gente tira o chicotinho de ficar ali, nossa, mas isso não deu certo. Por que eu não prestei atenção nisso? Por que eu não fiz isso? Então, eu sempre dou essa dica do diário, que não precisa ser diário, né, gente? Pode ser post-it, pode ser um bloco de celular. notas, enfim, como for, né? Mas um momento de você parar, de olhar para você, de escrever ali como é que foi seu dia, foi bom, não foi? Poderia ter sido diferente? Poderia. Mas ok, o que você pode fazer de diferente amanhã? O que você aprendeu hoje que amanhã você pode fazer de diferente? E pelo que você é grato. Então, exercitar a gratidão todos os dias. Todos os dias. E o poder do hábito. Então, eu não consigo manter a dieta, eu começo e paro. Tá bom, tem aí coaches de emagrecimento especializados nisso. Mas é todo dia que tem que se fazer. É todo dia. É o tal do 1% ao dia, né? É 1%. Não adianta, todo gente. dia. É 1%. A gente subestima muito o poder do 1% ao dia, né? Gente, é uma questão matemática. Pensa comigo. Se você faz 1% ao dia durante 30 dias, são 30%. Sim. Se você faz 1% ao dia por 3 meses, só 3 meses, gente, 3 meses a gente piscou, passou. Deu seu 100%. Né? Então, a gente subestima. Eu falo que hoje eu valorizo demais a atividade física porque a academia é onde eu mais aprendo sobre constância, sobre
colocar um tijolinho por dia, sobre melhorar 1% ao dia, porque eu não vou ver resultado em 1 mês, nem 2 meses. Talvez eu perceba alguma diferença, mas não vai ser visível. Fato, né? Eu vou ter que ser constante se eu quiser chegar em algum lugar. E se eu parar no meio do caminho, eu vou ter jogado fora todo o esforço que eu fiz até aqui. Sim. Então, vale a pena eu focar no hoje. É aprender a curtir o processo, né? Sim. Acho que é importante a gente aprender que o processo, o caminho... é parte integrante do resultado, Sim. né? Não é só o resultado que vai te fazer feliz, porque você não vai chegar no resultado se você não se tornar quem você precisa ser para chegar naquilo. E o processo é justamente que vai te transformando um pouquinho por dia, né? E falando disso, e falando da questão da síndrome da impostora, eu queria trazer uma nuance da transição de carreira, que é não necessariamente eu trocar minha área de atuação, mas trocar o como eu faço, a posição que eu ocupo. A gente trouxe aqui bastante essa questão do quanto ainda existe uma limitação para as mulheres em ocupar cargos de liderança e tudo mais. E eu acho que aí já não só para as mulheres, eu acho que é um senso comum, que às vezes é difícil a gente sair, por exemplo, de uma função operacional, de uma função em que a gente executa as atividades, para uma posição de gestão. Eu acho que, apesar de eu me manter na mesma área de atuação, eu falo isso até para mim como empreendedora. Comecei trabalhando como freelancer, aí você começa a contratar a equipe, aí você começa a terceirizar, e aí em algum momento você se vê numa posição de gerir uma equipe, que são competências completamente diferentes das que você desenvolveu até esse momento. Então, eu continuo na mesma área, mas é uma transição. Talvez não de carreira, mas de ocupação, e que requer também não só autoconhecimento e mais uma série de coisas que a gente falou, mas uma mudança de mindset, adquirir novas competências, né, novos recursos. Largar o osso, eu falo que tem que largar o osso. Porque nessa, eu fiz essa transição dentro da minha área, né, eu era parte técnica, operacional e pulei para a parte de gestão, e eu tive que fazer esse trabalho de largar as minhas atividades operacionais para descobrir o que eu ia fazer, não é nem para eu começar já a fazer outras atividades. E aí essa questão de largar o osso foi a primeira coisa que me falaram. Na primeira semana, eu ainda, no cargo de gestão, eu ainda estava executando algumas atividades operacionais, e aí um colega meu chegou assim, Jaque, larga o osso, você vai ter que parar, é aquela ruptura. Tem que parar, porque a partir do momento que você para de pensar no antigo, é quando você abre portas para começar a pensar no novo. Você precisa começar a se enquadrar nesse novo processo de trabalho. O que você vai fazer? Como você pode melhorar? E o ter tempo livre não é ruim. É que a gente tem essa... É dificílimo, é muito difícil. A parte mais difícil, gente, para mim, dessa transição. Você tende a ocupar 100% do seu tempo com atividades. Quando você tem um tempo livre, você fala, meu Deus... Tô esquecendo nada. Alguma coisa, não é possível. Exato, você fica deslocado, você fala, não, preciso produzir, tô sendo improdutiva. Mas o não fazer nada te dá a possibilidade de você olhar para aquilo e procurar melhorias para executar dentro das atividades. Então, essa mudança de chavinha, para mim também, foi difícil. Largar o osso não foi fácil. Não, preciso de diquinhas, Mari. Manda pra gente diquinhas para fazer essa transição, porque eu acho que é uma transição... talvez tão difícil quanto, não vou colocar que é mais difícil, mas acho que é tão difícil quanto, porque requer habilidades, competências completamente diferentes, né? Sair da execução e... Que tipo de exercício eu posso fazer? Como eu posso planejar isso? Como eu posso me preparar para fazer uma transição nesse sentido? Quando a gente fala de liderança, existem pessoas que têm habilidade de liderança que são líderes natos. Né? E existem pessoas que são desenvolvidas. Para as pessoas que têm aí uma habilidade de liderar pessoas e de influenciar de alguma forma, não quer dizer que seja mais fácil largar o osso. Não é, confesso, porque eu sou essa pessoa. Mas, Fê, eu acho que o ponto principal é a clareza de papéis. Né? Ter essa clareza de papel. Então, agora eu estou numa outra posição. Qual é esta outra posição? Qual é o meu papel aqui? Por que eu estou aonde eu estou agora? Voltamos ao porquê, né? É diferente de onde eu estava. Então, ter a clareza de papéis,
né? Eu falo muito que em uma fase da nossa vida, a gente meio que começa a cuidar dos nossos pais em alguns momentos, né? Mas a gente nunca vai ser pai e mãe dos nossos pais, porque eles vieram antes que a gente, clareza de papéis. Né? Então, e quando isso acontece, a gente tem ali um sistema que não está corretamente em equilíbrio. Exatamente. Então, a gente precisa deixar esse sistema em equilíbrio. E é exatamente isso. Quando você é uma pessoa que assume um cargo de gestão e você não tem clareza disso e não assume esse papel e você fica no outro, ou transitando entre um e outro, o sistema também ali sofre com isso. Isso é um ponto extremamente relevante da gente levantar. E eu vou falar por mim. Eu vim de trabalho freelancer, aí eu contratei alguém para me ajudar, aí eu terceirizei uma parte. Hoje eu ocupo essa posição e é difícil. É bastante difícil a gente se colocar nesse papel. Porque não acho que é difícil no sentido de as pessoas te enxergarem nessa posição. Eu acho que isso é muito natural. Especialmente falando aqui no meu caso de empreender, eu que contratei a pessoa, então, de fato, é muito natural que ela me enxergue dessa forma. Mas eu me colocar nessa posição de sou gestora, tenho um papel aqui de gerir uma equipe, não de gerir as atividades somente, mas de gerir pessoas. Sim. E isso envolve você propositalmente causar algumas questões, porque assim, você pode inspirar naturalmente. Talvez a pessoa olhe para você, eu percebo isso em algumas pessoas, e às vezes eu olho e falo, nossa, é até engraçado, eu falo, caramba, olha que... você se sente assim, eu fico até deslocada, às vezes você fala, é legal, ao mesmo tempo é um senso de responsabilidade muito grande que você desenvolve, de você perceber o quanto aquilo que você fala e faz tem influenciado as pessoas que estão ali na tua equipe, que estão trabalhando com você. E é difícil se colocar nesse papel, e aí no meu caso, por isso que eu falei que me volta com a síndrome da impostora, tem a ver também com a síndrome da impostora, porque talvez você fale assim, eu estudando, eu vou saber executar. Agora, gerir pessoas requer habilidades que vão muito além do intelecto, né? Do conhecimento teórico das coisas, requer muito mais emoção, sentimento, sensibilidade, né? Empatia. E são questões que, sim, você não vai aprender lendo um livro, né? Talvez a gente ouça alguma coisa, faça algum exercício que ajude a gente a olhar para isso. Mas como a gente desenvolve essa parte, assim, de a gente... Agora eu estou num papel de liderança, agora eu estou num papel de gestão. Como eu consigo fazer essa transição? Como que eu consigo olhar para isso? O que eu preciso olhar? O que eu preciso saber? Né? O que eu preciso perceber durante essa transição para que eu consiga olhar para aquela função, para aquele papel, para aquela posição, tomar ela como minha e, de fato, me colocar ali nessa posição, nessa postura de é isso aqui agora que eu tenho que fazer. Eu tenho muita essa dificuldade, que já que falou, de ter tempo livre. É uma sensação horrorosa para mim ter tempo livre. Eu tenho agonia de ter tempo livre. eu tô tão acostumada a ter 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de pessoas para conversar, que é uma sensação muito esquisita. Malemar final de semana eu consigo ter tempo livre. Durante a semana, de segunda a sexta, gente, tempo livre, eu tenho certeza que eu esqueci de anotar alguma coisa. Eu fico assim o tempo todo. Agoniada, né? Agoniada. Porque então, a gente tem esse negócio de produtividade. Eu preciso estar com a agenda lotada, porque me dá a sensação de que eu estou sendo produtiva. Exato. Mas eu acho que quando a gente lida com as pessoas, a gente precisa ter tempo livre exatamente para olhar a pessoa, não é a atividade que ela está executando. Porque aí eu acho, né? E me corrija se eu estiver errada, enfim. Que é nesse tempo livre que a gente dedica para a pessoa que a gente consegue olhar ela e propor o desenvolvimento pessoal dela também, né? Porque o desenvolvimento pessoal não é só se ela está entregando se ela está entregando atividade, se ela não está entregando, e aí eu promovo essa pessoa de acordo com as entregas dela. Eu acho que vai muito além. O papel de gestor, ele precisa promover o desenvolvimento daquela pessoa, não é daquele profissional só, daquela pessoa. Então, eu enxergo isso também. Voltando um pouquinho sobre produtividade e agenda cheia,
Não estou dizendo que é o caso de vocês, tá, meninas? Deve ser. Mas deve ser. Como é que é? Bateu, doeu, toma que é seu. Vamos lá. Porém, contudo, todavia, um recurso muito justificável para procrastinar algo importante é encher a agenda. Olha só. Tô falando, gente, esse negócio de crença pega a gente na curva. Sim, eu senti. Entendeu? Eu senti bem no fundinho aqui, eu senti. Já estamos no 3º ou 4º round do bateu, doeu, toma que é seu. Manda. Porque às vezes a gente justifica a falta de tempo para fazer coisas importantes. Olha. E a gente coloca coisas menos importantes e que nos distancia do que a gente precisa fazer. E a gente não sabe por quê. Olha que loucura. Que coisa, hein? Meu Deus, é verdade. E eu vou te falar, no meu caso, eu percebo isso acontecendo muito, do profissional justificar questões pessoais que eu deveria fazer. Então, se eu tô trabalhando muito, eu não tenho tempo de olhar para isso, que é uma questão pessoal. Talvez seja no médico, fazer um exame que seja, ou alguma coisa que te faça sentir bem e que não tenha relação com o profissional. Para o profissional, a gente sempre arranja um tempinho, né? Mas para o pessoal, a gente nunca tem tempo. E esse bateu, doeu aí, toma que é seu, para mim tem bastante relação com... no meu caso essa aqui... ficou ótima. Não, ficou ótima. Vou Vou fazer um card, só com bateu, doeu, toma que é seu. Ficou ótima. Mas isso para mim... E é um ponto bastante importante, porque lá no comecinho da nossa conversa, qual foi uma das primeiras coisas que você falou? Nós somos seres únicos. Somos seres integrais. Então, se uma área da nossa vida está desequilibrada, drasticamente desequilibrada, naturalmente todas as outras áreas serão afetadas. Sim. Então, se a gente começa a usar o desenvolvimento da carreira, o crescer na carreira, como procrastinação, né, como a argumentação para procrastinar questões pessoais para as quais a gente precisa olhar, a gente vai ter problema. Uma hora ou outra vai dar ruim, a gente vai ser obrigado a parar para olhar, né? Exato. Não vai ter para onde correr. Por isso que quando a gente fala de transição de carreira, a gente fala de tudo isso que a gente está falando aqui agora, né? E é muito mais profundo, porque não é só mudar de emprego, não é só mudar de área, não é só sair do CLT e empreender, né? Tem tantas outras coisas por trás que precisam estar claras ou quase claras, né, para que a gente tenha aí uma maior qualidade na decisão. Porque senão a gente repete ciclos e repete ciclos e repete ciclos. Independente de onde a gente esteja, a gente vai repetir os padrões, porque a gente não tem consciência. Parece, sabe o filme Alice no País das Maravilhas? Quando ela cai lá no buraco, tem aquele monte de porta, aí ela escolhe qualquer uma, né? Porque tanto faz, né? E aí a gente vive um pouco de Alice ali, tipo, vai escolhendo porta e vai indo para qualquer lugar, porque é tudo desconhecido, eu não sei nem como que eu vim parar aqui. E às vezes a gente olha para a nossa vida, falando de carreira, e eu não sei como que eu vim parar aqui. Mas e a tua vida? As tuas escolhas? Você escolheu estar vivendo o que você vive hoje? Como você vive hoje? Talvez sim. Talvez... Eu não sei como as coisas aconteceram até chegar aqui. Olha que louco. Essa questão de separar o pessoal do profissional, de fato, gente, não existe. Não. E eu testei na prática isso. Eu lembro uma vez que eu sempre fui muito desorganizada, né? Recentemente que eu já consegui me acertar com isso. Mas eu deixava a cama bagunçada, roupa espalhada, era super desorganizada. E eu lembro que uma vez, há uns bons anos atrás, eu estava com problemas financeiros, assim, uma bagunça, meus cartões, uma bagunça, atrasava o pagamento. A minha mãe virou para mim e falou assim, sabe o seu quarto todo desorganizado? E suas finanças todas desorganizadas? Percebe que é esse seu jeito desorganizado que você replica para todas as áreas da sua vida. Por isso que suas finanças estão assim. Porque o seu quarto está desorganizado, suas finanças vão estar desorganizadas, seu relacionamento pessoal vai estar uma bagunça. E assim a gente vai replicando, né? É o famoso, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E a partir desse dia eu comecei a arrumar minha cama todos os dias. Vamos ver se deu certo as finanças. E ajudou? Ajudou, menina. Essa mãe é muito sábia, olha hein? que loucura. Olha. De fato, eu comecei a organização do meu quarto e aí foi se estendendo. Criei planilha financeira, comecei a organizar todo o resto. Aí a gente vai embalando nessa constância, né, também. Exatamente. De manter tudo organizadinho em várias áreas. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas e aí vai arrumando todo o resto, né? E é o que a gente já falou. O poder do hábito, 1% ao dia.
Então, arrumar a cama todo dia. Ok, é só arrumar a cama todo dia? Não. Não. Pra Jaque não é. Exato. Né? Então, e é o que significa para cada um. Talvez para Fê arrumar a cama todo dia é só arrumar a cama todo dia. Mas para Jaque não. Exatamente. Tem outro significado. Ser único, né? Exatamente. Por exemplo, de uns tempos pra cá ficou muito na moda o tal do Clube das 5, né? E por um tempo eu fui dessas. Hoje não sou mais. E aí você fala, Fê, mas você não consegue mais acordar cedo? Não. O que acontece? Eu sempre tive muita dificuldade de acordar cedo. Não só dificuldade, mas eu nunca vi valor em acordar cedo. Uhum. Então, era aquela pessoa assim, acordar antes das 8, eu queria morrer, mas eu não queria acordar antes das 8. Eu falava, gente, que besteira. Pra que eu vou acordar 8 horas? Aí, porque a minha mãe, nossos pais tinham muito isso assim, tem que acordar cedo, podia render, né? Acho que pai, mãe, avô, tem muito esse negócio de acordar cedo, podia render. Eu falo, gente, é só ficar até mais tarde, para com isso, que besteira. Em algum momento, quando eu comecei esse estudo sobre mindset, comecei a ouvir sobre isso e ler sobre isso, eu fui entendendo que existia uma crença ali, que existia um fator sabotador, que estava, né, relacionado a essa questão do acordar cedo, porque aí quando você não acorda cedo, não dá tempo de praticar uma atividade física, você não toma café da manhã direito, porque você já está atrasada. Então, é uma série de outras coisas que vão ficando pendentes, que você deixa de fazer, porque você não acordou cedo, não deu tempo. Então, olha só, né, como a gente vai repetindo. E aí, por um tempo, e foi muito... Olha, Mari, eu não consigo entender o que aconteceu na minha cabeça. Eu sei que eu ouvi um vídeo, se não me engano, foi até do Wendel Carvalho, na época, faz alguns anos, falando a respeito do acordar cedo, da questão de você dar um comando para si mesmo. E nesse bolo entrou a questão de arrumar a cama. Eu falei assim, você não tem 2 minutos para arrumar a sua cama? Que tipo de vida você tem, né? Exato. Eu ouvi aquilo, eu falei, virou uma chave muito louca, assim. Tem gente que fala assim, negócio de virada de chave não existe. Para mim, existiu. Virou uma chave que eu falei assim, a partir de amanhã eu vou acordar cedo e vou pra academia. Eu nunca tinha engatado na academia, nunca tinha acordado às 5 da manhã. Essa era aquela pessoa que pagava a academia, não caía, esse tipo de coisa. Eu falei, a partir de amanhã eu vou acordar às 5 pra ir pra academia. No outro dia, às 5, eu acordei sem dificuldade nenhuma, sem sofrer. Eu acordei e fui pra academia e comecei ali. É lógico que foi um processo, a questão da academia, de pegar essa constância. Mas eu fiquei um bom tempo acordando às 5, e aí eu comecei a incorporar alguns hábitos na minha rotina que eu carrego, que são fundamentais, dos quais eu não abro mão por nada, que é aquele meu momento de silêncio, meu momento de reflexão, de meditação, de uma leitura, no meu caso, mais relacionada à questão espiritual, porque me ajuda a manter equilíbrio e tudo mais. Eu não abro mais mão disso. Aí o que acontece? Onde foi... O que foi importante desse período em que eu fiquei acordando às 5? Foi provar pra mim mesma que a hora que eu decidi fazer uma coisa, eu vou fazer. Que se eu não tô fazendo é porque não houve de fato uma decisão, porque talvez eu não tenha entendido a importância daquilo pra mim. E aí vale eu olhar. Eu não tô fazendo porque eu não entendi, não incorporei, não parei pra olhar pra isso, ou porque de fato isso não é importante pra mim, né? E parar pra fazer essa análise, porque não adianta, gente, Clube das 5, tá. Qual o propósito disso? Exato. Se pra você nunca foi uma dificuldade acordar cedo, não vai mudar em nada. Agora, se você tem essa dificuldade, se está te causando determinados problemas, ou você está deixando de fazer coisas, e você fala, vou fazer com o propósito de provar pra mim que eu faço, quando eu dou um comando, eu cumpro, de que eu vou desenvolver a disciplina, porque disciplina é uma competência, é algo que a gente desenvolve. Beleza, show de bola. E pra mim serviu pra isso. Fui fazendo ajustes, beleza, cheguei agora no horário das 6, entre 6 e 6 e meia, que pra mim funciona super bem. Eu não atrasa a minha rotina, não fico com sono muito cedo, porque eu levantei cedo demais, já entendi que o dia que precisar acordar 4, 3, 4 e meia, eu acordo, porque eu já consegui fazer esse exercício, e beleza, agora funciona. Então, esse ponto, assim, de você entender o propósito das coisas que você está fazendo, de colocar objetivo, por que você está fazendo isso, e entendendo que, como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas, e fazer cada pequena atitude com esse objetivo, né? Então, se você é constante na academia, isso provavelmente vai te fazer ser constante em outra área da vida, né? Se você se propõe a levantar em tal horário e você levanta, isso vai te fazer ser pontual em algumas outras coisas. Talvez aquele job que toda a vida se atrasa para entregar, começa vou levantar às 5, aí vai pro Clube das 5. Tem que levantar às 5. Eu duvido, no passar alguns meses, você começar a entregar
os trabalhos em dia. Uhum. Porque é uma questão de como você programa a tua mente, né? Exato. Eu acho sensacional. Quando você falou que você gosta de estudar a mente humana, tipo assim, fale-me mais sobre isso. Porque eu não estudo diretamente isso, mas é um assunto que eu nunca vou cansar de falar, de ouvir, de ler. Porque, primeiro que eu sei a diferença que isso fez pra mim, assim. Depois que eu comecei a falar sobre isso, ler sobre isso, ouvir sobre isso, o resultado financeiro ficou evidente. Sim. O quanto aumentou, assim, questão de meses. Uhum. Então, assim, eu sou a pessoa que eu sempre vou defender isso, porque eu tenho provas aqui na minha vida da diferença que fez, sabe? Sim. Então, eu sou absolutamente defensora. Mari, Muito bom. pra fechar o nosso bate-papo, pra quem tá pensando aí em questão de transição de carreira, seja ela mudar de área, seja ela fazer um upgrade na carreira, vamos deixar aqui 3 dicas bem práticas. O que essa pessoa pode fazer amanhã? Bom, primeira coisa, pegar um papel, caneta, bloco de anotação, seja o que for, e identificar o que está te incomodando. O que está te motivando a buscar uma troca, seja ela qual for. Então, saber qual é esse motivador. Eu já sei, já tenho claro, ótimo. Então, já está um passo à frente do coleguinha que não está. Que não sabe. Segundo ponto, estudar o mercado, estudar as possibilidades, ir para campo, né? Ver, tá bom, eu quero um upgrade, então eu preciso me preparar para um cargo de gestão, eu preciso ter um outro idioma, eu preciso dominar, ter uma certificação, enfim. Ou eu preciso começar do zero, eu preciso estudar outras coisas, então vai a campo, entenda. Faça um planejamento de em quanto tempo você julga que você estará pronto tecnicamente para aquilo, né? Em quanto tempo? E faça um planejamento financeiro para que isso aconteça. Então eu preciso fazer um curso que vai durar 9 meses. Depois de 9 meses eu estou pronto? Talvez sim. Mas a transição que eu quero vai me dar a condição financeira que eu tenho hoje? Pode ser que aumente, pode ser que eu tenha que, num primeiro momento, dar um passo atrás. Então, faça a projeção financeira que você precise para fazer a sua transição. E, por último, não menos importante, observe os padrões. Observe os padrões. Porque pode estar muito distante quando a gente fala que está lá no elefante, se você nunca trabalhou nada de autoconhecimento, de mindset. Mas comece a observar se as outras vezes que você teve vontade de mudar. Quando que você fez mudança na sua vida? Não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal. Quais foram os seus motivadores? Se forem similares, preste atenção. Porque pode ser um padrão. E talvez a transição, a troca, a mudança não vai resolver esse padrão. Daqui a pouco você vai ter que fazer outro movimento. Olha, essa dica final arrematou todo o nosso papo de autoconhecimento. Exatamente. Incrível, hein? Era muito legal isso de padrão. Sabe que eu lembrei de uma coisinha que eu quero colocar só pra gente fechar? Aquela mesma psicoterapeuta que falou da história da Judia e tudo mais, uma vez comentando com ela, não lembro o quê, que eu falei que eu gosto muito de mudar de cabelo. Eu já tive um monte de cabelos na vida. E ela falou assim, para observar por que você muda tanto de cabelo. Talvez você queira mudar alguma outra coisa que você não tá percebendo, e aí você desconta na mudança de cabelo. Cara, é isso, né? Se doer, como é que é? Bateu, doeu, leva que é seu. Isso é muito mais questão de padrão. Exato. Dá outro podcast só pra gente falar disso, né? E ainda complementando, pra te deixar um pouco mais confortável. Em quais momentos que você tem essa necessidade? Qual é o gatilho? Exato. Já vou fazer minha lição de casa quando sair daqui. A gente mudou meu cabelo recentemente, tô preocupada. Não, mas isso é muito importante mesmo. Eu já percebi que normalmente as minhas mudanças de cabelo têm relação com mudanças de objetivo, de momentos de vida, de fato. Eu já percebi isso. De uns tempos pra cá, quando eu comecei a ter consciência disso, comecei até a fazer de propósito. Desde quando acontece algo muito marcante na minha vida, eu vou e dou uma repaginada geral. Mudo tudo, assim, pra marcar que a partir de agora eu tô entrando numa nova fase, sabe?
A gente passou por isso muito, muito recentemente. Me deu a louca em mim da mudança, que eu falei, eu mudei de casa, mudei de cabelo, mudei até da conta do Instagram, larguei a outra conta, comecei outra do zero, mudei tudo. Falei, preciso começar um novo ciclo, preciso, e aí eu gosto de falo pras meninas lá em casa, que às vezes de dentro pra fora não tá rolando, a gente vai de fora pra dentro. Sim. Né? Eu uso muito isso. Às vezes, você tá sem recursos internos, às vezes, por Sim. uma série de coisas que podem ter acontecido, que era o meu caso ano passado. Preciso de fora pra dentro. Exato. E foi um negócio que por dentro estava muito difícil. Então a mudança externa precisou ser muito maior para me ajudar a entender que a partir de agora é outro momento, é outra fase, é outra Fernanda. Sim. E bora lá. Exatamente. Sabe? Então, vou te falar uma coisa, Mari. Eu levo 1 milhão de coisas que a gente abordou durante o processo de coaching. Eu levo 1 milhão de coisas. Na época que a gente fez a Roda da Vida, que a minha parte social tava gente, um penhasco. Falei, meu Deus do céu, a gente precisa resolver isso. O gráfico, né? Carreira, relacionamento. Mas a gente tava vivendo uma pandemia também, então, né, tudo bem, tinha que ali uma desculpa, né? Não, mas nem era desculpa, assim, realmente foi. Eu comentei que eu tenho perfil de especialista, eu sou introvertida e tal. Aí a Jaque foi a minha eleita ali, que eu falei do grupo de apoio, e isso veio muito dessas lições que a gente pegou, do que você me falou. Elege, então, uma pessoa que vai ser a sua coach ajudar, de tal atividade. Sim. Pra te ajudar a puxar, porque é isso, às vezes depender da nossa força de vontade, não vai rolar. Tá bom, você não sabe como fazer. Tem alguém que você conhece que pode te ajudar a fazer isso? Tem. Sempre tem. Sempre tem alguém. Sempre vai ter. E aí, nesse caso, no momento ali foi a Jaque, e foi muito legal. Porque alguém que te ajuda te mostra que existe outro jeito de fazer determinadas coisas e que não vai ser tão sofrido assim se você olhar para aquilo, né? Então eu carrego muitas coisas assim do que a gente fez no processo. Já tô precisando fazer outro, porque já tem outros objetivos, inclusive, gente. Gente, ó, ansiosa. Já vamos. Porque você já tem outros objetivos, já tem outros projetos, várias outras coisas, né, que a gente tá o tempo todo mudando. Tanta coisa aconteceu da última vez para cá que tô precisando mesmo de outra. Mas eu quero te agradecer, Mari, pela participação. Primeiro de tudo, pela prontidão com a qual você aceitou participar. Foi assim, não pensou 2 vezes. Não. Não, bora. Pra não dar chance pro sabotador vir e falar, não, bora. Vamos que não. Se vem o sabotador, já vem a rede de apoio aqui, não, vai ser ótimo, pode ir sim. Mas agradecer demais, porque realmente acho que é um papo muito necessário. E eu acho que muitas vezes a gente caiu nisso e a gente vai cair muitas vezes ainda daqui pra frente, de que no final das contas o autoconhecimento é o fator fundamental para tudo que a gente quiser fazer na vida, né? Sim. E ter aqui uma profissional que, além de ser profissional da área, tem como hobby estudar o cérebro humano. Então, assim, estamos chiquérrimas, estamos super no lucro, saímos daqui com uma pós-graduação. Foi uma sessão, né? Esse podcast. Eu até chorei, a Fernanda chorou. A intenção não era essa, gente, a Mari aqui no cantinho. Eu não queria te fazer chorar. Faz Mari, parte. foi excelente o papo, assim, eu te conheci hoje a primeira vez, né, o primeiro contato. Eu acho que eu vou levar esse papo, assim, em conversas de boteco, porque foi muito rico, assim, eu acho que pra quem acompanha a gente agora no início do podcast, vai ter a oportunidade, o privilégio, assim, mesmo, de aprender com você. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Meninas, eu sou muito grata. Tá lá no meu caderninho de hoje a gratidão por estar aqui com vocês, né? E falando sobre coisas que são importantes para mim, que eu vivo, né? E que eu acredito e que estão no meu porquê, fazem parte do meu porquê, né? E quando a gente fala sobre o nosso porquê, é assim, né? Só é. Vai natural. Vai natural. Ai, delícia. E super obrigada de novo. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Delícia. E Mari, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Pois é, eu tô meio que igual você, né? Zerei um perfil, comecei tudo do zero. Ótimo, melhor oportunidade então o pessoal te conhecer, pegando agora a última fase. @mindskillcarreira lá no Instagram.
Show meu de perfil. bola. Show. Beleza. Como que as pessoas te encontram, Jaque? Vocês podem me encontrar como Jaqueline Emboaba, tudo junto. Eu posto lá alguns conteúdos de produtos, gestão com metodologia ágil. Então, me siga lá para mais conteúdos. Show de bola. E acompanha também o perfil do Post, @post.app. Lá a gente fala sobre um pouquinho de tudo que a gente aborda aqui no podcast. A gente fala de produto, de tecnologia, de e-commerce, de, obviamente, conteúdo, marketing digital. Então, vale a pena você acompanhar a gente lá. Além de cortes, de trechos aqui dos nossos bate-papos, a gente também coloca lá sempre a agenda, tá bom? Para você saber quem é o nosso convidado da semana e qual o tema que a gente abordou. Então, segue lá, corre lá, post.app, tá? E você pode me acompanhar também no @FernandaEmboaba, tudo junto. Lá eu falo bastante sobre marketing de conteúdo, mindset, porque é um dos meus assuntos favoritos. Então, segue lá, tá? Obrigada por você ter assistido esse episódio até aqui, ou ouvido esse episódio até aqui. Na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira às 18 horas. Você já ativa o sininho, já se inscreve no canal, já se inscreve aí no podcast onde você estiver ouvindo para acompanhar a gente e já se organiza para toda quinta acompanhar a gente na estreia, tá bom? Até lá!